Galera, voltamos com mais um Comentando Episódios. E dessa vez nós vamos comentar o episódio 12 de Arrow. Eu sei que muita gente já estava esperando aí que saísse o comentário do episódio 13 de The Flash. Mas calma. Semana de carnaval vocês sabem como é que é, né? Eu, apesar de eu não ser muito fã de carnaval, eu tive que, dar os meus pulos, como se diz assim. Mas hoje nós vamos falar do episódio 12. Que particularmente foi um episódio foda, porque teve o retorno de um dos atores aí, dos personagens que a galera mais curtia. Então, bora ao comentário. Canal do Gordo! Para começar, nós vamos falar aí do retorno do Roy Harper. Sim, ele retornou nesse episódio, mas no início ali, ele retornou meio que, entre aspas, como um bandido. Parece que alguém tinha descoberto informações sobre o Roy, que em questão do arqueiro, envolvendo tanto o Oliver, Tia, talvez a Felicity, o Deagle e por aí vai. E essa pessoa, digamos, chantageou o Roy para que ele roubasse algumas coisas. Então foi o que ele fez, ele saiu roubando algumas coisas até chegar em Starling City e começar a fazer alguns furtos lá. Mas claro que a equipe de Arrow não iria deixar o bandido roubar as coisas, então eles começaram uma caçada ao Roy. Até então, no começo do episódio, eles também não sabiam quem era o bandido, mas eu acredito assim que qualquer fã da série tenha reconhecido o Roy nos primeiros minutos que ele saiu fazendo um parkour lá pela cidade. Eu acho que foi, assim, uma cena muito interessante e mostrou realmente ali que o cara tem habilidade e tal. E pra quem era o fã dele, acaba reconhecendo todos os movimentos que ele fez. E no caso, a Tia tinha uma flecha bem na cara dele, porém ela passou mal. Essa foi a grande questão do episódio. E eu tenho certeza que muitos de vocês já estão se especulando. A Tia que morreu, aquele túmulo era da Tia. Não tem outra chance, é a Tia. Até esse ponto eu não posso discordar, principalmente pelo que a gente viu no episódio. Mas eu ainda tenho dúvidas de quem seja aquele túmulo. Mas voltando ao episódio. Nós temos aí um momento em que a Tia percebe que ela não está aguentando mais a questão da sede do sangue. O Poço de Lázaro fez ela retornar à vida, fez a Sarah retornar à vida, e muita gente estava perguntando ali o porquê que a Tia, a questão do sangue, a sede de sangue da Tia não foi tão controlada quanto a sede de sangue da Sarah. Nesse ponto, eu ainda não tenho uma justificativa plausível, mas no episódio eles falaram que a Sarah tinha recuperado a alma. Aí eu fiquei na dúvida, será que a Tia não recuperou a alma dela? Aí eu meio que, nessa aí eu fiquei meio boiando, que eu não entendi muito bem. Então, se você entendeu melhor do que eu, coloque aí nos comentários a sua opinião, porque eu vou ser sincero, eu não entendi essa questão deles terem falado que a sede de sangue da Tia não é saciada porque a Sarah, a dela, foi porque ela recuperou a alma dela, pra quem se lembra do episódio que o Constantine apareceu. Então eu fiquei meio boiando aí, mas mesmo assim foi desenrolando a história. E no caso, o Malcolm Merlyn chega lá e tal, explica a questão da sede, do sangue, tenta convencer a Tia a matar, e ela não quer fazer isso. E o Oliver, digamos assim, trama uma reunião lá para encontrar o Damian. Por quê? O Damian foi o cara que fez a sede da Tia cessar por algum tempo, e talvez ele poderia fazer cessar de novo se o Oliver, ou digamos, o arqueiro, pudesse dar para ele algo que ele realmente quisesse. Nesse ponto, eu não sei se as ações do arqueiro ali seria realmente favorável para ele. Porém, a gente pode perceber também que o Oliver finalmente tem um candidato, entre aspas, à altura dele, que é a esposa do Damien Darhk. Isso mesmo, a esposa dele resolve se candidatar à política. Então eu não sei, nesse ponto, eu não sei qual que é a tramóia que o Damien Darhk está fazendo ali, mas ele está tramando alguma coisa e pretende usar a esposa dele. Ou a esposa dele
tá tramando alguma coisa e pretende usar as rixas que eles têm. E nesse caso, a gente pôde perceber aí que o episódio ele tratou um pouco mais desse detalhe, da tia, do retorno do Roy Harper. E eu achei engraçado porque, por exemplo, a tia ficou doente e o Roy ficou, entre aspas, no lugar dela. E ao mesmo tempo que eles estavam tentando solucionar o problema da tia, eles estavam tentando solucionar um ataque, entre aspas, terrorista, que no final das contas a gente descobriu que era do próprio pai da Felicity. Aí a gente, tipo, explosão na cabeça. Mas a gente percebeu ali que o pai dela é tão bom hacker quanto ela, então a gente sabe da onde ela tirou as habilidades hackers. Não, isso não ficou legal. Mas enfim, a gente sabe que ela tirou as habilidades do pai dela, ela herdou as habilidades do pai. Além disso, teve a primeira, digamos assim, cena de ação com o Kurtz, que ele vai se tornar o Senhor Incrível. Não sei se ainda vai ser nessa temporada, mas esse seria o papel que ele assumiu no decorrer aí da quarta temporada. Ele vai ser o personagem chamado, que vai ter o codinome de Senhor Incrível. Não é o Senhor Incrível da animação Os Incríveis e nem muito menos o Senhor Fantástico, porque tem gente que chama ele de Senhor Incrível. Eu não sei o porquê, mas tem gente que chama ele de Senhor Incrível. Então, o poder dele ainda não foi revelado como que vai ser ou como ele vai conseguir os poderes dele, mas já foi revelado que ele vai ser esse personagem. E no decorrer dessa história toda a gente viu o Roy retornando, lutando ao lado do Oliver, da Laurel, do Deagle, porém a gente ainda não sabe qual que vai ser o destino dele, principalmente pelo fato dele ter ido embora. Muita gente estava especulando a possibilidade do Roy ir para Legend of Tomorrow. Eu não sei, pode acontecer dele ir para Legend of Tomorrow, mas até o momento ele só fez aquela participação, digamos, é só um episódio de participação e talvez, dependendo da audiência, eles convidem ele para participar novamente de outros episódios. Principalmente se a tia morrer. Se a tia morrer, é capaz dele assumir o lugar dela. A questão do túmulo, eu também não sei se realmente podemos considerar, digamos assim, que seja da tia. Ainda tem uma nuvem escura sobre essas informações. Agora, outro detalhe que a gente viu foi a Nyssa, que conseguiu fugir lá da cela dela. Ela estava sendo aprisionada pelo Malcolm e agora ela está indo atrás do Oliver com uma chance de curar a tia, mas para curar a tia ela oferece: você mata o Malcolm e eu te dou a chance da sua irmã viver. Ou seja, mais uma vez o Oliver fica entre a cruz e a espada, porque nesse ponto atual da história, apesar do Malcolm ser, digamos, um vilão, ser mal, ele ainda ajuda muito o Oliver. Inclusive no último episódio, aonde ele apareceu, no episódio em que o Damien Darhk captura a Felicity, o Deagle, ele aparece vestindo o manto de arqueiro para ajudar o Oliver. Então assim, ninguém desconfiou que o Oliver era o arqueiro. Então ele, apesar de ser um vilão, ele ajuda. Então agora o Oliver fica com aquela decisão: ele mata ou não mata o Malcolm Merle? E aí, qual que é a sua opinião? Ele deve matar o Malcolm para salvar a tia? Porque a tia já deixou claro, quem tem que decidir o destino dela é ela. O Oliver não pode escolher por ela, o Malcolm não pode escolher por ela, ninguém pode, a não ser ela. E ela tem essa decisão nas mãos, se ela vai ou não vai lutar pela sua vida. E no caso ali, com a ajudinha da Nyssa, o Oliver finalmente pode salvar a tia e acabar com essa sede de sangue que ela já vem tendo, digamos, a temporada desde quando ela ressuscitou, que ela tá tendo essa sede de sangue. E no caso, quando a gente pode ver que quando fica um pouco mais grave, o machucado que ela morreu, que era a flecha no peito, a ferida abriu de novo. E logo depois se fechou, depois que ela conseguiu concentrar, que o Malcolm foi falando com ela, se concentre e tal. Então a gente pode perceber nisso, que o Poço de Lázaro ajudou, mas ele tem seus efeitos colaterais. E se tem alguma forma de curar definitivamente a sede de sangue, será que o Oliver deve arriscar
matar o Malcolm, o Merlin lá, ou ele deve pensar, tipo, não vou fazer isso, ele tá me ajudando. Qual que deve ser o pensamento do Oliver nesse momento? Se fosse o Oliver das primeiras temporadas, a gente saberia que ele não iria hesitar em nenhum momento, até mesmo porque, como eu falei, o Malcolm é um vilão. Então a gente fica naquela, será que ele vai fazer, será que não vai? E aí? Qual a sua opinião? Coloque aí nos comentários o que você acha do episódio 12, o que você achou dessa proposta da Nyssa. Será que o Oliver aceita? Será que ele não aceita? Na sua opinião, ele deve ou não aceitar? Coloque aí nos comentários e agora vamos ao salve! David Dias, Fabrício Oliveira, Yuri Andrade e Diogo Souza. Salve pra vocês e muito obrigado por estarem acompanhando o canal, deixando o seu like, comparecendo aí, comentando, favoritando, porque isso ajuda demais o canal. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe, favorite, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata engorda. Falou!